será sobre a gestão de novas arenas, com a participação do colunista da revista Exame sobre novas arenas, Ricardo Araújo. Logo após, o jornalista dos canais ESPN, Paulo Calçade, fala sobre a relação dos clubes com as torcidas e com a mídia. E as vagas são limitadas, mas você ainda pode se inscrever pelo contato@gremioindependente.com.br. O estacionamento é no local. Repito, Carlos Gomes 222. Paulo Calçade, Ricardo Araújo, Amir Somoge e a organização do movimento Grêmio Independente. Aliás, o Amir Somoge é competente na sua área e o Ricardo Araújo também. E ambos vão direto ao ponto porque têm conhecimento de causa. Bom, você é consultor de marketing e gestão esportiva. Quando é que isso começou na sua vida? Por que começou? É um bom negócio? É uma coisa imprescindível hoje no futebol? Como é que você caracterizaria essa sua relação com o esporte mais famoso do planeta? Amir, bom dia. Bom dia. Já tinha participado de estúdio assim, de frente para o público? Não, muito legal. Parabéns aí. É muito legal mesmo poder ter esse contato com o público e sentir até o clima das ruas. Como você perguntou, eu comecei a trabalhar com marketing esportivo e gestão esportiva há um pouco mais de uma década. Eu trabalhava no mercado corporativo, na área de marketing, e apaixonado por futebol e estudando muito essa área e vendo o potencial que isso poderia gerar, acabei fazendo cursos aqui no Brasil e no exterior, morei na Espanha, fiz uma pós-graduação lá e quando voltei, comecei a trabalhar como consultor, desenvolvendo projetos na área de marketing e posteriormente me enveredando para uma área que sempre me interessou muito, que é a gestão estratégica, a análise financeira dos clubes, projetando o futuro do futebol brasileiro. Então, um dos meus principais objetivos é contribuir de alguma maneira, através do meu trabalho, dos estudos e das consultorias, com uma melhora do ambiente de negócio do futebol brasileiro. Quem é que te contrata com maior frequência? Olha, eu trabalhei muitos anos em consultorias, então ali você trabalhava para clubes, investidores, patrocinadores, e há mais ou menos um ano eu estou em carreira solo e trabalho para clubes e também para investidores. E ajudo eventualmente alguma empresa que tenha interesse na área de investimento no futebol. Então se eu vou patrocinar um clube, se eu vou patrocinar um evento, um atleta, mas o foco principal são clubes, quer dizer, essa é a minha expertise, focar muito na melhora da gestão dos clubes de futebol e pensando também no marketing. Homem, a situação das arenas brasileiras. Nós temos algumas arenas em grandes praças, não vai ter maiores problemas, quer dizer, você tem Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, que gosta muito de futebol, Pernambuco gosta muito de futebol, o Distrito Federal inicialmente parece que está caminhando bem, levando Flamengo, Corinthians, grandes times para lá. Natal, Manaus, essas outras arenas. Cuiabá. O que vai acontecer? Muito dinheiro. A gente está vendo o que aconteceu na África há 4 anos. Os estádios estão demolidos, estão sendo utilizados para rugby, para outros esportes, para shows, mas futebol essencialmente não. O Brasil soube pensar a Copa do Mundo do ponto de vista de infraestrutura, de arenas? Essa talvez seja o tema mais importante, até por isso que o evento de hoje do MGI trata diretamente num painel só sobre esse assunto, porque é importante para que as pessoas entendam como é complexo gerir uma arena e principalmente fazer com que essa arena gere recursos, dê o retorno para o investimento. O melhor é ter ou não ter uma arena? Não, é imprescindível um clube de futebol hoje ter uma arena. Não, isso é... Quer dizer, sem uma arena você fica muito limitado às receitas de televisão, aos patrocínios. Então a arena te possibilita você criar novas fontes de renda. Com parceria ou sem parceria? Que essa é a grande questão, porque a parceria ela vem como um intuito de eu não tenho recursos, eu estou quebrado, ou eu tenho problemas de caixa, eu tenho que investir no futebol, então o parceiro vem e investe. Só que o que nós temos visto não é o caso, por exemplo, do Grêmio, nem é o caso, por exemplo, do Corinthians, né, que teve aquelas benesses todas para conseguir construir o seu estádio, mas em alguns casos, como por exemplo Fonte Nova, Mineirão, são bons exemplos de estádios públicos que estão na mão da iniciativa privada, onde o clube não é parceiro, não é sócio, ele é o conteúdo do jogo, mas ele não fica com a maior parte das receitas. Então as pessoas perguntam, a cervejaria comprou os naming rights da Arena Fonte Nova, ali o nome do estádio, a Itaipava. Perguntaram para mim, quanto o Bahia vai ganhar com isso? Eu falei, 0. Esse dinheiro não é do Bahia, esse dinheiro é da empresa que está operando a arena. Então, ter uma parceria é interessante, mas o clube tem que ter participação efetiva. Um bom exemplo que nós estamos vendo no Maracanã. O Maracanã segue o mesmo modelo, ele fechou com o Fluminense para fazer seus jogos lá. O estádio está assim, a parte que é do Fluminense, os ingressos mais baratos, lotado.
os ingressos mais caros, que são no meio do Maracanã, vazios. A gente estava falando de Cruzeiro e Curitiba aqui no intervalo. O Cruzeiro e Curitiba foi assim, a zona central do Mineirão vazia. A câmera vai passando, você vê que aquelas cadeiras ali, as mais caras, que aqui na arena do Grêmio se chamam as cadeiras Gold, que elas estão vazias as cadeiras. Só por isso que eu penso... Esse exemplo do Fluminense é interessante. Como é que funciona isso? Na verdade, assim... E esse do Cruzeiro, eu queria que você explicasse também. Esses modelos onde o clube não é sócio, por exemplo, os melhores modelos, na minha opinião, é o caso do Grêmio, né, fez uma parceria, podemos discutir se ela é positiva ou negativa, toda parceria tem esses dois lados. O melhor modelo, na minha opinião, é do Atlético Paranaense, que conseguiu, junto ao setor público, a ajuda que precisava e vai gerir 100% das receitas da arena para si. No começo dói um pouco, né? Dói, mas no caso do Atlético Paranaense acabou dando muitos resultados porque foi o clube escolhido pelo setor público para fazer o investimento e possibilitar que a Copa acontecesse na cidade. Mas do ponto de vista estratégico, essas arenas deveriam ter a participação mais ativa dos clubes. Na minha palestra de hoje sobre arenas, eu vou falar muito sobre a importância do clube, do torcedor. Como é que é do Atlético do Paraná? O Atlético do Paraná é dono 100% das receitas da arena. Né? Tá, e o dinheiro que o governo ajudou com... O governo injetou recursos para que ele pudesse pegar o empréstimo do BNDES. Então ele deu como garantia títulos, né, da construção, e essa garantia permite ao Atlético Paranaense ter o investimento que ele precisa, e ele vai pagar a taxa de juros do BNDES, que é bastante tranquilo. Aqui no Rio Grande do Sul se falou nisso, que o governo poderia ter a mesma atitude. Banrisul poderia financiar. Mas aí a diferença aqui era o seguinte, né? Aqui você não tem um governador chamado Roberto Requião, que, segundo a análise de técnicos do Tribunal de Contas, quando nós vamos investigar essa situação, é o seguinte: se o Tribunal de Contas do Paraná for sério, o seu Requião está enrascado. Porque ele não poderia dar aqueles aval para o clube. Por isso que eu perguntei. E aí foi. Mas o Requião é aquele cara, né? Ele deu manda abrir cancela de pedágio com coisa, depois o governo tem que pagar ou ressarcir os pedágios. Aqui a gente teve. O governador Tarso Genro pediu parecer de Procuradoria-Geral do Estado. O Banrisul foi analisar o negócio do Inter, ninguém deu aval. Até quem não gosta do governador, quem persegue o governador, tem que dar o braço a torcer nesse aspecto. Foi sério. O público... Mas tem quem não gosta? A gente percebe. A presidente também. Tem um pessoal que não larga do pé. Mas isso aí é normal, né, Flávio? Claro, eu sei. Mas vamos voltar. Perseguir não é. Vamos voltar para as arenas. Perseguir não, criticar pode, mas né? Perseguição tem bastante. Vamos voltar para as arenas. O público consumidor de Como o Vinícius não persegue ninguém. Não, só digo o seguinte, criticar pode, né? Eu tenho muita coisa que eu elogio o governador Tarso Genro, outras coisas eu critico. Eu também elogio. Como fazia em relação à Ieda, ao Fernando Henrique, ao Lula, à Dilma, porque nós não vamos poder achar que tem que elogiar, só, né? Não, eu elogio o prefeito e às vezes critico o prefeito, o governador também. Claro. Agora, isso tem que ser uma coisa... convidado aqui para falar de arena. Elegante com o candidato, que ele quer debater comigo, nós temos um convidado. Não temos debater. Eu só acho o seguinte: ninguém é imune à crítica. Claro que não. Vamos voltar para as arenas. Seja de que partido for, né? Claro, sem dúvida. Tá sem dúvida, é verdade. Pensa bem. Isso aí volta também. Eu não tinha entendido bem. Não. Tu entende, sim, tu entende. É que eu nunca vi tu defender. Por exemplo. Não, eu nunca vi tu defender, para não passar batido. Eu nunca vi tu defender essa crítica que tu faz a outros que passaram, que possa ser feita à atual presidente da República, por exemplo. Ela fez muita coisa boa e fez muita bobagem também. Tanto é que ela está pagando um preço. Tá pagando. Deixa eu aproveitar para questionar o Amir. Esse público consumidor, de que forma ele pode ser convencido que esses estádios ou as arenas não são elitizadas? Que elas têm o rótulo, né? Só falta colocar ali a arena do Grêmio ou depois Beira-Rio elitizado. Para o povo é assim. Na verdade criou-se muito esse conceito de que a nova infraestrutura de estádios vai tirar o povo do estádio. Mas aí eu pergunto, qual é a média de público do Campeonato Brasileiro? 13 mil pagantes. Que povo é esse que não vai ao estádio? E agora que o estádio possibilitará que ele traga um público com poder de consumo, que ele não possa estar presente. O que eu defendo, que é muito forte na Europa, e eu dou o exemplo, até na palestra de hoje eu vou mostrar, a Bundesliga, a Liga Alemã de Primeira Divisão, é a maior média de público do futebol mundial, e ela tem o preço médio do ingresso mais barato do futebol europeu. São 22 euros por torcedor. Caso do Borussia Dortmund, 80 mil pessoas por jogo.
O Bayern de Munique, 60 mil pessoas por jogo. Só Por para quê? traduzir, R$62 o ingresso mais barato. É 22 euros, exatamente. No Grenal nós tivemos uma média de 48. Desculpa, não mais barato. A média. A média. Tá. Entre os mais caros e mais baratos, chegamos a 22 euros. Aí, O que significa? Baratíssimo. O que significa Aí isso? sim, aí sim. O grosso das pessoas que vai ao jogo é dona da cadeira. É barato você pagar por 20 jogos, por exemplo, mais ou menos isso, um valor que a média traz para baixo. Se eu sou rico e não tenho interesse em ir a todos os jogos, eu vou pagar 100 euros no dia do jogo, ou na semana do jogo. Então, é esse conceito que nós temos que criar. Outra coisa que nós temos que pensar, os clubes que têm sócios, que é o caso do Inter e Grêmio, que tem um grande número de sócios, o sócio que não for ao estádio, ou que não puder ir ao estádio, tem que liberar essa cadeira, para que a média de público do clube cresça. Então o sócio tem que abraçar esse projeto. O caso do Barcelona é emblemático, que eu também vou mostrar hoje. O Barcelona é um clube que fatura muito com sócios, só que está estagnada essa receita. Já não cresce mais, ele não aumenta o preço da anuidade. O que o Barcelona fez? Libera a localidade, o sócio, o Barcelona vende esse ingresso e ele dá um desconto para o carnê, né, para o sócio do ano seguinte. Isso significa o quê? Novas receitas para o Barcelona, uma relação direta, né, esse link com o seu torcedor e principalmente estádio lotado. O sistema na informática tem que funcionar bem. Tem que funcionar bem. Mas o Inter tem esse sistema. O Inter está bem. Nesse sistema com o check-in colorado, né? Só que a questão não adianta não adianta liberar a localidade com o estádio vazio. Claro que não. Você tem que estar com o estádio lotado para gerar o interesse das pessoas que não podem ser sócios. Eu tenho uma briga muito grande, né, com alguns torcedores do Inter, que é o seguinte: eu sou sócio, eu quero o meu lugar no estádio reservado. Sim, aí a gente tem confusão em final de Libertadores, em grandes jogos do Brasileirão, o estádio lota. Depois o estádio fica vazio, cara. Aí eu digo assim, Cati, tu paga a tua mensalidade, paga todo ano lá. Não, mas se eu quiser ir, tá lá. Mas tem que ir. Tem que baixar o teu preço. Tu tem que pra ti, ficar mais barato pra ti. Tu tá pagando mesmo, tá lá. Então tu tem que ir. Agora um clube que tem 100 mil, o caso do Grêmio tá com 70 mil, né? Quase 70. A dupla Grenal, com 170 mil pessoas sócias. Um quarto de todos os sócios dos clubes brasileiros. Um quarto não lota os seus estádios nos jogos médios. Tinha que lotar sempre. Tinha que ter lotado o Olímpico sempre. A Arena tinha que estar lotada domingo, um Grenal desse. Por que não lota? Porque o público que é associado, ele vai quando ele quer. Ele é dono do nariz. Exatamente. O cara tem que ir. Escolhe, mas não tem que ir, Felipe. O cara vai onde quer. Não. Mas eu pago, eu tenho direito de ir onde eu quero. Mas aí fica o lugar vazio. Mas o problema meu, eu tô pagando. Mas aí entra o sistema do Barcelona. Mas é pagando. Liberdade de ir e vir, cara. Mas o marketing, né? É o marketing que vai fazer o torcedor pensar diferente. Estou dizendo que é o caso do Barcelona. O Barcelona arrumou a solução, tem que arrumar essa solução. Não, a liberdade de ir e vir, ok. Mas se ele for inteligente, ele vai faturar com essa liberdade de ir e vir. Ele não vai, e vendo para outro, que não vai, e ganha outro, eu ganho algum. E uma outra questão importante, na questão que aí você vinculando marketing com arenas, que é uma questão fundamental. O brasileiro gosta de ver o time ganhar. Claro. Se o time tá mal, ele não vai. Isso que nós temos que mudar. Só vai quando o time tá caindo pra segunda divisão, porque aí vai, porque bateu o desespero. Abraça o time. E o marketing só funciona também, infelizmente, ou funciona muito melhor quando ganha, né? Esse é o ponto. Nós temos que mudar esse conceito. Porque eu dou um exemplo que eu acho típico dessa história. Empresas. As empresas que não as empresas gigantes que têm dinheiro para comprar camarotes, empresa que compraria ingressos para distribuir para os seus funcionários irem a uma partida. Essa empresa não quer levar o funcionário dele a um Grenal com risco de briga. Ela prefere um jogo menor, para ela tanto faz. Então você pode botar de repente 8, 10 mil pessoas, né, numa ação comercial vendendo ingressos para a empresa, que é algo simples, e você mantém uma média de público elevada em jogos de baixa representatividade. A Arena do Grêmio está sem nem todos os camarotes foram vendidos. Os colorados compraram camarotes, adquiriram camarotes para o jogo, para o Grenal. Por sinal, ontem nas redes disseram que a diretoria do Inter adquiriu camarotes para o Grenal. Não, os colorados pagaram. A diretoria do Inter teve os dois, aqueles tradicionais, né? Sim. O Cláudio Bier, por exemplo, comprou junto com outro Exatamente. Comprou. Esteve aqui domingo de noite e disse. Exatamente. Comprou o camarote. Então o que aconteceu? Inteligentemente, a Arena do Grêmio, que não vendeu para os gremistas, para as empresas, para quem quiser, o que fez? Tem um jogo especial. Foram lá, o movimento dos médicos, o Cláudio Bier, várias pessoas se cotizaram lá, reservaram o camarote mais próximo da torcida colorada. Se cotizaram e compraram. E é isso aí. O Felipe pegou um pra ele, nem quis dividir com os outros. Um dos maiores problemas. Eu paguei
eu paguei a minha cota e deu. Uma das maiores dificuldades que se tem hoje no marketing e na gestão, e ele sabe muito bem, muito melhor do que eu disse, é tu desvincular a vida do clube com os resultados de campo. E isso é praticamente impossível dentro da cultura brasileira.